Porto Acre, outrora Puerto Alonso dos bolivianos. O Acre, ao contrário dos demais territórios irmãos, não se formou por cisparidade o desmembramento de regiões pertencentes a Estados-membros da Federação. Custou-nos sangue e paludismo, aglutinando-se ao Brasil como fruto do irredentismo de imigrantes cearenses nos confins ocidentais de nossa pátria. Foi nesta histórica vila onde teve epílogo a campanha contra os bolivianos, chefiada pelo caudilho gaúcho Plácido de Castro. Em suas imediações, cumpridos quase 50 anos, ainda são vistos sinais de revolução, inclusive restos de trincheiras. Não são raros também no longínquo território os veteranos da Revolução Acreana, assistidos hoje pelo governo com uma pensão definitiva. Do Acre ao tempo dos pioneiros alojados em casas de sapé e madeira, da época em que do Rio de Janeiro ao território levava-se 3 meses de viagem, com um salto no tempo, podemos ver se houve ou não vantagem na ocupação federal. Rio Branco, capital do Acre, cortada pelo rio do mesmo nome, com o seu porto onde se movimentam embarcações de variados tipos e calados, inclusive os gaiolas, navios que tanto caracterizam a vida amazônica. A ligação entre a capital da República e a capital do território é feita por aviões do mesmo tipo usado no centro-sul do país. A estação de passageiros de seu aeroporto é a melhor da linha São Paulo-Mato Grosso-Guaporé-Acre, bem como de toda a Amazônia. Foi construída pelos guardas territoriais e hoje é ponto de passagem obrigatório para todos que demandam Rio, São Paulo, Manaus e Belém, La Paz e Lima. Decorada com originalidade e gosto, possui instalações completas de luz e água, sala de senhoras, armazém de bagagens, bar e agências para as companhias aéreas. As paredes ostentam estampas e fotografias de todos os estados do Brasil. A estação tem acesso franco por via terrestre e fluvial. Rio Branco é uma cidade em fase de transição, passando agora das casas de madeira para as de alvenaria. Praça General Eurico Gaspar Dutra e a fonte luminosa em frente ao palácio, única em toda a Amazônia e que apresenta à noite aspectos os mais variados e multicores. O Palácio Rio Branco, sede do governo e residência do delegado da União no território federal do Acre. Quartéis da Guarda Territorial, corporação disciplinada e eficiente, constituída nos moldes dos batalhões de trabalhadores. Departamento de Geografia e Estatística.
sede do Serviço Especial de Saúde Pública, Maternidade e Clínica de Mulheres Bárbara Eliodora, cujo nome representa uma homenagem à grande heroína brasileira, principal figura feminina no drama da Inconfidência. Trata-se de edifício hoje já concluído, de vastas proporções e recursos modernos, dispondo de ambulância aérea para atender aos municípios vizinhos de Chapuri, Brasileia e Sena Madureira. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, em cooperação com o governo acreano, está construindo na capital do território este conjunto residencial de 24 casas para funcionários públicos. É a primeira vez que se levanta no Acre casas de alvenaria para tal fim. O Acre já conta também com um educandário para filhos sadios e leprosos, obra de alto sentido patriótico e social, construído sob orientação da benemérita Patrícia Eunice Weber e pelo Departamento de Obras do Território. Rio Branco, ressente-se de um hotel. O governo acreano vê-se na contingência de atender a tão necessária providência. Internato em construção para a escola normal, grande edifício destinado às moças dos municípios do interior do território e o primeiro que está sendo construído em cimento armado no Acre. Terá acomodações para 200 de alunas internas, afora as instalações completas para atender ao externato. O problema da lepra, um dos mais difíceis do extremo oeste brasileiro, devido à precariedade dos recursos para isolamento dos doentes, está sendo agora atacado com maior interesse pelo governo do Acre. Construção nas proximidades do Igarapé Belo Jardim, do leprosário Colônia Souza Araújo. Fabricação de tijolos no próprio local. Cuida-se também do não menos difícil problema da água da capital. Em plena Amazônia e a 100 metros de profundidade, esta bela perfuratriz não extraiu água potável nas condições desejadas. Máquinas motorizadas modernas abrem as primeiras rodovias destinadas a facilitar o abastecimento da capital, ligando às colônias agrícolas e seringais vizinhos. Apesar dos maiores esforços das entidades oficiais, o rendimento de tais serviços são prejudicados pela ausência absoluta de pedra em toda a região. As maiores preocupações do governo do Acre figura de poupar ao território a importação, por exemplo, de banha do Rio Grande do Sul, arroz de Belém e outros gêneros essenciais que chegam por preços absurdos em péssimas condições de conservação. Um plano inicial que em linguagem simples foi denominado de comida e escola primária
visa fazer com que se produza nas ubérrimas terras acrianas tudo o que possa ser produzido ali, com vantagens incalculáveis para a saúde e estabilidade de seus habitantes. Daí, o interesse do governo pelo setor criação de fontes de vida. Distribuindo-se terras e mais terras, conseguiu-se aproveitar o precário capital humano da Batalha da Borracha, radicando o grande número de colonos seringueiros nos arredores das cidades de Rio Branco, Chapuri e Brasileia, fronteira com a Bolívia. À beira do rio Acre, cujas terras humosas lembram as margens do velho Nilo, trator agrícola do Departamento da Produção, cooperando no preparo de um solo particular. A colônia São Francisco nos arredores de Rio Branco. Capela ainda em construção. Escola Rural da Colônia. Posto médico, dispondo do mais completo serviço de assistência. A base da alimentação no Acre, como de resto de toda a Amazônia, é a farinha de mandioca. O preparo processa-se nas chamadas casas de farinha, onde as mulheres raspam a mandioca, que em seguida é ralada a motor. A colônia Polônio Salles, perto de Rio Branco, dispõe também de um conjunto mecanizado para beneficiamento dos produtos agrícolas. Casas e instalações pertencem ao governo, mas são os colonos que as utilizam, só pagando a si mesmo, em espécie, o combustível. Ao lado do trabalho está uma escola rural para os filhos dos agricultores vizinhos. Trata-se de escola primária fácil de ser construída, com os recursos locais e de tipo simples, estabelecido pelo Departamento da Produção, com sala de aulas e residência para as professoras. O aviário de amplas proporções. Possui boa casa para a residência do administrador, aves de raça são aí vendidas, sem lucro, aos pequenos criadores de Rio Branco e das colônias. A apicultura, pequena indústria doméstica, vem merecendo do governo toda a atenção. Pavilhão especial destinado a colmeias importadas por via aérea do Rio Grande do Sul e já produzidas no Acre com inteiro sucesso.
seção de suínos com reprodutor de rock e maternidade de porcas criadeiras. Residências construídas para os trabalhadores do Engenho Independência, dispondo de relativo conforto e luz elétrica. Também ali, em lago artificial, existe linda criação de palmípedes, como patos e marrecos de Pequim. Acima da capital, o rio Acre continua navegável para pequenas embarcações. O transporte de colonos e dos gêneros para o mercado de Rio Branco é feito gratuitamente a reboque das lanchas do governo. Desta forma, o abastecimento de frutas e legumes é mais satisfatório no Acre do que em qualquer outra região da Amazônia. Na Fazenda Sobral, o Departamento da Produção instalou um posto de monta, cujo plantel inicial constituiu-se com 56 reprodutores Zebus, importados diretamente de Uberaba por via aérea, fato único no Brasil e talvez no estrangeiro, pelo número de animais assim transportados. Também os búfalos vindos do Baixo Amazonas não estranham aqui o novo habitat, adaptando-se perfeitamente. Usina e serraria mecânica, galpões que abrigam os tornos e máquinas modernas recentemente adquiridas de São Paulo, como fresa, serras e plainas. Destina-se à manutenção de veículos, lanchas e o maquinário de que dispõe o território do Acre. Sem isto seria impossível, dada a sua posição geográfica, movimentar os elementos mecanizados já existentes. A cerca de 5.000 quilômetros de Belém do Pará, não dispondo de grandes rios navegáveis, povo e governo acreanos veem-se obrigados a atender a essas circunstâncias especiais, tendo de viver entregas aos seus próprios recursos, isolados pela distância, sendo o velho território a mais longínqua unidade federada do Brasil. Serrarias que estão sendo montadas pelo governo visam resolver o problema do aproveitamento de uma das maiores riquezas da região, madeiras de lei de alta classe
inclusive o águano, de características iguais ao mogno europeu, já exportado para a América e ainda desconhecido no sul do país. A seção de imóveis do Departamento de Obras confecciona carteiras escolares para cotas de todos os estabelecimentos de ensino rural. Outra indústria de extraordinária utilidade em lugares tão recuados vem a ser a de olaria e cerâmica, levantando novos galpões e fornos, mecanizando a produção de telhas planas do tipo Marsella, o que ainda não é feito em algumas capitais de estados. O governo acriano dá aos particulares exemplos salutar. De fato, não é possível construir cidades nesses confins sem o estabelecimento prévio de tal indústria. As distâncias, os fretes elevados, os estragos, a demora e o peso incomum desse material importado do sul, tudo obriga o território a fabricá-lo in loco, sem o que as obras se eternizariam. Quase todos os municípios já estão produzindo telhas de boa qualidade e dispensando a importação. Prensa motorizada para a fabricação de telhas francesas com um rendimento de 5.000 unidades diárias. Fornos com a capacidade de 20.000 peças. Máquina manual para telhas de cunheira. Os ladrilhos hidráulicos já são todos fabricados no território, existindo instalações próprias em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Mostruário de ladrilhos da cerâmica do governo do Acre em variados desenhos de cores.
colônia penal agrícola. Até então, todos os presos viviam promiscuamente em edifícios situados na praça principal da cidade, com inconvenientes sérios para os detentos e os serviços de segurança. Acham-se agora morando com suas famílias fora da cidade e em casa própria aqueles que não oferecem periculosidade. Trabalham a terra de maneira a proverem a sua subsistência, dedicam-se a pequenas e primitivas serrarias e preparam-se para volver ao convívio social em melhores condições morais e econômicas. Prédio do Grupo Escolar Presidente Dutra, inaugurado aos 13 de junho de 1947. Outros estão em funcionamento, o de Chapuri e Cruzeiro do Sul, e em construção, o de Sena Madureira, Feijó, Tarauacá e Brasileia. O prédio é confortável, possuindo diversas salas de aulas. Gabinete dentário modernamente instalado. Espaçoso hall onde os alunos fazem suas reuniões sociais. Ei-los numa sessão do Clube de Saúde. Depois de discutir os assuntos de higiene e saúde, números recreativos são executados com geral agrado. Esta pequena recita com entusiasmo uma conhecida poesia de Olavo Bilac. Não verás nenhum país como este, imita na grandeza a terra em que nasceste. Fim do trabalho escolar, as crianças retiram-se para casa. Também os adultos acorrem às aulas noturnas, revelando o verdadeiro desejo de se tornar brasileiros conscientes de seus deveres. A Escola Dom Bosco, localizada na colônia do Engenho Independência. A Escola Minas Gerais, localizada na Fazenda Sobral. O ensino secundário profissional tem merecido a atenção da administração acreana e este é o prédio em que funciona o Instituto Nossa Senhora de Nazaré, constituído do Ginásio Acreano e Escola Normal Lourenço Filho. Esta é uma classe do Jardim da Infância Menino Jesus. As crianças entregam-se a atividades construtivas num ambiente de alegria.
classe do Grupo Escolar 7 de Setembro, que funciona anexo à Escola Normal Lourenço Filho, no qual os alunos exercitam-se para os seus futuros mistérios. Uma aula do curso ginasial. A sala de História Natural. Uma aula de Ciências Naturais com o professor Rodrigues Leite. Escola Técnica de Comércio, os alunos assistem a uma aula de Geografia. A Biblioteca Olavo Bilac do Instituto Nossa Senhora de Nazaré é bem frequentada. Uma festa escolar para comemorar o aniversário da instalação da Escola Normal. O diretor do estabelecimento, o professor João Coelho de Carvalho, dá início às solenidades. Finalizando a interessante festa de arte, alunas do estabelecimento executam este gracioso bailado. Granada, tierra ensangrentada en tardes de tono. Mujer que conserva el embrujo de los... Esta escola da Vila de Porto Acre. Nesta casa funcionava uma escola diurna e outra noturna. Em cooperação com o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o governo do Acre procura melhorar as condições das escolas rurais que não tinham capacidade para abrigar metade da nossa população infantil. Crianças deixam a casa da antiga escola para ir assistir ao ato de lançamento da cumieira do novo prédio. Prédio esse construído com espaçosa sala de aula, área para o recreio e residência para a professora. O povo assistindo ao ato. A Porto Acre aproxima-se uma lancha conduzindo o governador Major José Guiomar, que vai assistir ao ato inaugural. Sua Excelência é recebido pela diretora do Departamento de Educação e Cultura, professora Maria Angélica de Castro, e outras autoridades locais. E também pelos escolares que o recebem calorosamente. O governador corta a fita simbólica, inaugurando assim o novo prédio escolar. O reverendo Frei Tiago lança a bênção à escola. Termina a festa inaugural com jogos ao ar livre, realizados pelos escolares. O Jardim da Infância, que funciona no prédio do Instituto Nossa Senhora de Nazaré, terá brevemente casa própria. Aqui assistimos ao batimento da cumieira deste prédio. Um dos alunos da escola infantil, assistido pelo senhor governador, bate o primeiro prego da cumieira. As datas nacionais são comemoradas festivamente nas escolas do Acre. Este é um dos aspectos das solenidades realizadas em 7 de setembro de 1949.